Olá pessoal, eu sou Franciele Gabardo e espero você todas as noites aqui no SMTV. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30, pelo canal 59 da sua televisão e também no Facebook. Basta acessar a página da TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30. Espero por você! Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, no canal 59, TV aberta. Você pode acompanhar conosco também pelo site verdadeexpressão.com.br, transamerica.tv.br e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. TV Transamérica, uma emissora multiplataforma. Participe conosco também pelo WhatsApp, o 41 996133677. Hoje recebo aqui Guilherme Rangel de Melo Alberto. É delegado de Polícia Civil do Paraná, passou também pela Delegacia de Furtos e Roubos, Divisão Estadual de Narcóticos, o DENARC, e pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Também foi delegado da Polícia Civil em Santa Catarina. É formado em Direito pela PUC, eu também sou formado pela PUC do Paraná. Tem pós-graduação pela Escola Superior da Polícia Civil. Antes de assumir o cargo de secretário municipal, chefiou a Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor de Curitiba. Então é o currículo do nosso entrevistado que vai falar um pouco do trânsito, da segurança e de várias ações aí dessa secretaria. Ele é secretário de Defesa Social e Trânsito aqui em Curitiba. Boa noite, Guilherme, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com os amigos. Estou sempre vendo ou escutando, então um prazer grande estar aqui e poder bater um papo com a turma. A gente falou aqui um pouco do seu currículo. Gostaria que você contasse a tua história na polícia. Você entrou na polícia, por que se tornar policial, delegado, aí, da onde que surgiu essa Pois vontade? Bom, eu tenho 37 anos, nasci em Assis, interior de São Paulo, mudei para cá ainda bem novo, né? Só não perdi muito sotaque, inclusive peço desculpas por estar um pouco fanho, é gripe, a garganta está um pouco baleada aqui. Então, vim para cá cedo. E eu sempre brinco, né? Porque eu dou muita palestra em faculdade, converso com os alunos, e eles sempre perguntam, mas por que delegado? Porque eu era ruim de futebol, se fosse bom de bola, eu estava jogando com o Messi. Mas, na verdade, durante a faculdade eu já tinha uma predileção, eu vi que tinha um direcionamento já para essa área, né? Que é uma área mista, um pouco do jurídico, um pouco dessa parte operacional, que eu adoro tanto. Né, até falou do currículo, eu tive alguns prazeres, né, graças à polícia, fiz o curso da SWAT no FBI, fiz o curso do ILEA, cursos longos, assim, do ILEA de 45 dias fora do Brasil, esse da SWAT também, 20 dias fora. Esse ano eu fui para Israel fazer um curso de contra-terrorismo, então pude dar uma acrescentada no currículo, ter essas experiências fora do país que ajudam bastante, tanto na parte operacional quanto também na parte de gestão. Né? A gente faz esse parâmetro, essa comparação com outros problemas de outros países, outras culturas, a gente adapta a nossa para poder combater, dar maior efetividade. Mas o porquê de delegado, isso eu acho que foi um caminho natural, assim, aconteceu. Daí já me formei na PUC, aí veio o concurso de delegado em Santa Catarina, e eu passei, eu era bem novo, tinha 24 anos. Aí passei, fui para lá, fiz escola de polícia em Florianópolis, deixei grandes amigos lá, fui para Videira, Jaraguá do Sul, e daí nisso eu já tinha passado aqui no curso do Paraná também. Aí veio a chamada, aí eu voltei para casa, né? Eu brinco que eu subi a serra. Então, saí de Jaraguá, vim para Curitiba. Daí eu tive uma passagem muito rápida por Mangueirinha, no interior do estado, uma cidade bem legal, assim, próxima a Pato Branco. E daí eu vim para Furtos e Roubos. Trabalhei com um grande amigo, o Dr. Rodrigo Brown, delegado-chefe, hoje é o chefe do COP. Então, uma pessoa diferenciada, para mim, o irmão mais velho. E depois, DENARC, veículos, consumidor, enfim, passei por várias unidades policiais. Vi muita coisa boa, muita coisa triste, coisas que eu gostaria que ninguém visse, ninguém tivesse que passar pelas coisas que a gente, infelizmente, vê no dia a dia da polícia, mas a gente está lá para isso, para combater, para fazer justiça,
e para garantir um pouco de segurança para as pessoas que merecem. E daí, você em 2017 aceitou um convite do prefeito Rafael Greca e se tornou secretário de Defesa Social e Trânsito. Como que foi essa aproximação aí com o prefeito Greca? Pois é, foi uma honra gigantesca, né, poder entrar no time do prefeito Rafael Greca, se tornou também um paizão, assim, uma pessoa realmente muito preocupada com Curitiba. É legal de ver isso nele, como ele conhece muito a cidade. Né? Cada vez que ele fala com a imprensa, se percebe como ele conhece de Curitiba e como ele cultiva e quer mesmo cuidar da nossa cidade, então ele cobra bastante. E foi através de um grande amigo, um vereador, que me convidou, daí eu fui fazer uma entrevista com o prefeito, bater um papo, explicar, né, quais eram os projetos. Como eu tinha acabado de voltar do curso da SWAT, lá do FBI de Chicago, então eu tinha visto a muralha digital em andamento, né, claro, lá é outro contexto, e contei como que eu era, a missão que eu tinha de fazer a secretaria se tornar como uma delegacia de polícia, baseada em valores policiais como hierarquia e disciplina. Então, aceitei o convite e já vou fazer 2 anos, né, no cargo. Tem sido uma grande escola e a gente luta diariamente para que a gente possa oferecer segurança pública e segurança viária, já que a pasta é bem grande, né? Sim. Para as pessoas que não conhecem ainda, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito abrange a Guarda Municipal, Inteligência, Defesa Civil, o trânsito de Curitiba, afinal de contas são 1.400.000 veículos, Gabinete de Gestão Integrada, Política sobre Drogas, enfim, são mais de 2.000 servidores só nessa pasta, um orçamento de mais de 200 milhões de reais. Então, é uma pasta bem grande e assuntos bem sensíveis que afetam a população diariamente. Em 2019, agora a Lei 15.461, teve a fusão da Secretaria Municipal de Defesa Social com a Secretaria Municipal de Trânsito. Se pudesse, por favor, explicar essa lei, os motivos que levaram a essa fusão? Essa fusão foi a formalização da união da Secretaria, né? Porque antes estava respondendo como secretário interino de trânsito. Então, agora a gente formalizou. Então, toda a atribuição mesmo e também a questão orçamentária. Então, tem vários outros reflexos, né, na parte administrativa que foram muito importantes para que a gente fizesse a junção. Não só a nossa pasta, mas várias outras secretarias passaram por reformas, né? Teve algumas leis votadas na Câmara para que a gente pudesse, né, de acordo com a orientação do prefeito, fazer algo mais efetivo e mais enxuto também. E você, na sua visão aí, você acha que foi saudável, foi necessária mesmo essa fusão? Com certeza. Tem que ter essa formalização da junção das pastas para que a gente possa dar maior eficácia ao trabalho. E em relação ao trânsito, porque assim, você mesmo relatou aqui que são várias pastas dentro dessa são várias diretorias, né? Diretorias logo então, abaixo da... Então você tem ali uma pessoa responsável por causa de... São 10 diretorias. 10 diretorias. São 10 diretorias. Né? São 2 grandes superintendências, uma de defesa social e uma de trânsito, e cada uma delas tem 5 diretorias logo abaixo. Em relação também a essa questão do trânsito, a gente sabe que Curitiba tem um problema... Claro que perto de outras cidades, outras capitais, o problema de Curitiba é quase nada, comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Porto Alegre. A gente sabe que Curitiba cresceu muito nos últimos anos. A gente tem um contingente bem grande de trânsito, principalmente na área central, principalmente por conta das pessoas que moram na região metropolitana e trabalham aqui na capital. Como que vocês estão... Pensando aqui, daqui 5, 10 anos, como que vocês estão tratando essa situação? Bom, são 1.400.000 veículos, entre carros, motos, ônibus, então um número bem grande para pouco mais de 2 milhões de habitantes. Se a gente considerar, né, o fluxo que a gente tem de pessoas da região metropolitana, chega a quase 3 milhões de pessoas que circulam por Curitiba diariamente, então é um número bem grande. Mas como você bem comentou, se a gente comparar com BH, com Florianópolis, com Porto Alegre, com São Paulo, então não tem nem comparação, até pelo tamanho, né? Mas pegar as cidades mais próximas também, como Porto Alegre e Belo Horizonte, o trânsito de Curitiba é muito bom, flui bastante. Não existe congestionamento aqui, como São Paulo tem, que você desliga o carro e fica parado 1, 2 horas. Não, aqui pode ter, ocasionalmente, um trânsito lento, né, em horários de pico. Né? O único horário que são 2 horários, da manhã e final de tarde. Né? Fora isso, é um trânsito bem tranquilo. E a gente, acho que a grande saída acaba sendo o transporte coletivo. Né? Então, é um investimento que vários países, mundo afora, fazem, é o transporte coletivo. É isso que vai dar a maior celeridade no trânsito, né? Dar maior fluidez.
Enquanto isso, a gente vai fazendo sempre estudos, né? Vamos fazendo contagem de veículos, a gente vê mapeamento, né? Sempre usando um pouco dessa parte policial, de inteligência policial, usa isso também na área do trânsito para dar maior eficácia. Então, a gente vê lá onde está acontecendo mais acidentes, ou vai ter reforma, estamos pensando em binários, estamos sempre pensando a área de fiscalização em conjunto com a engenharia, em conjunto com a parte operacional, para que a gente possa dar maior fluidez e agilidade no trânsito. E a questão do, não sei se você tem esses dados, mas que a gente sabe que o desemprego no país, que a gente tem um desemprego altíssimo no país, levou muitas pessoas a gente sabe, você deve ter colegas aí que são formados, têm a sua profissão, mas não estão conseguindo encaixe no mercado e em razão disso se tornaram aí, começaram a trabalhar com aplicativos. Isso. E isso daí, a gente que às vezes anda com aplicativo, a gente vê muitas pessoas falando, não, eu estou aqui no aplicativo porque eu não consigo emprego. E a gente sabe que tem muitos aplicativos hoje, muitos carros hoje circulando na cidade. Você sabe o impacto disso aí para o trânsito? É grande. Só o número de Uber, um dos aplicativos que eu tenho esse conhecimento, é de 20 mil veículos. Então são 20 mil motoristas que trabalham só nessa plataforma. Se a gente pensar depois em Cabify, em 99, então é um número bem grande aí. Passa de 30 mil automóveis nas ruas de Curitiba. Então, e o grande impacto, né, além do número de carros, às vezes são as irregularidades que eles praticam, né? Então, tem muita gente que ainda acha que liga o pisca-alerta é um alvará. Então, liga o pisca-alerta, pode praticar qualquer coisa? Não. Tem área de embarque, desembarque das pessoas. Então, isso que acaba tendo reflexo. Quando a pessoa não cumpre as leis de trânsito, aí atrapalha todo o trânsito das pessoas que respeitam, né? Então, até a nossa superintendente Rosângela Batistella deu uma entrevista semana passada orientando as pessoas nesse sentido, né, especialmente os motoristas de aplicativos de táxi, dizendo, olha, tem que cumprir as normas. Tem área de embarque, desembarque, não pode parar em certos pontos. Então, a nossa área de fiscalização está lá para isso, para garantir o emprego das pessoas, sim, mas para garantir também a fluidez do trânsito das pessoas que têm que respeitar a legislação. Uma questão interessante em relação aos aplicativos de trânsito, como que está, porque muita gente até inclusive pergunta aqui, como que está a legislação aqui no município disso? Vocês vai ter uma regulamentação, já teve, como que funciona? Na verdade, a gente aguarda a regulação do Denatran, né? Então a gente aguarda uma regulamentação federal para que a gente possa fazer algo padrão em relação a todos os outros municípios do país, especialmente as capitais, e também para ficar de acordo com o pensamento da União. Então a gente aguarda aí um direcionamento do Denatran, com o TRAN também participando, para que a gente possa definir e regulamentar de maneira definitiva. Você falou da questão do transporte coletivo, mas a gente também vê outras formas de transporte, que é bicicleta, tem até o aluguel, né? Agora tem os aplicativos. Podia falar um pouco disso também? Isso é conhecido hoje como micromobilidade, que carrega apenas uma pessoa ou duas no máximo, né? Então, a bicicleta acaba sendo muito comum. Eu, por exemplo, quando eu fui delegado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, até por ser uma cidade plana, então era muito comum as pessoas usarem bicicleta. Muito comum. Assim como em alguns países da Europa, a Holanda, acho que o mais famoso deles, né, que as pessoas usam a bicicleta como meio de locomoção. Então, claro que é muito válido. E Curitiba tem, né, uma gama de ciclofaixa e ciclovia bem alta se comparado às outras cidades do país. Claro que os ciclistas sempre nos solicitam mais faixa, a gente entende, só que tudo isso passa por um estudo, né? Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração também que o ônibus carrega 300, 400 pessoas, né? Então, a gente sempre tenta conciliar os interesses, né? Tanto os coletivos quanto os individuais, para que a gente possa fazer um casamento de tudo isso aí. Tem o exemplo da Yellow, né? Que a gente vê aí na cidade, que muita gente aderiu, né? Aderiu, exatamente. Você vê principalmente os patinetes, em locais, né? Em centros, em shoppings. Exatamente. Os patinetes aí caíram nas graças das pessoas, né? Têm utilizado bastante, então se deslocam. Até tem vários amigos advogados que pegam lá, tá no escritório, em vez de ir de carro, agora aluga um patinete e vai até o fórum, por exemplo. Então eles até contam e tal. É legal, é interessante, né? É uma novidade, então a gente tem que sempre se adaptar e é mais uma regulamentação que a gente aguarda também do Denatran, para que a gente possa fazer algo padronizado. Tem até bastante polêmica em relação se é multa, se não é multa, onde que pode deixar ou não a bicicleta. Exato. A gente então, tem colegas que militam no direito do trânsito, tem bastante polêmica. Porque qual que é a natureza jurídica dele, né? Se Exato. ele é automóvel, se não é, não tem placa, não tem chassi, como é colocar um radar para verificar isso aí?
Então tem algumas questões que a gente tem que ter agilidade, né? Porque sempre a área privada acaba tendo uma certa vantagem em relação ao poder público. A gente tem que correr atrás para regulamentar essa norma. E como que se pudesse explicar a questão da quantidade de guardas de trânsito que tem hoje aí vinculados ao município, como que tem um concurso, como que é feita essa seleção aí? Tá. Curitiba é uma das poucas cidades do país onde a Guarda Municipal atua no trânsito também. Né? Isso é uma previsão legal. Uma lei federal de 2014 já previa a possibilidade da Guarda Municipal atuar no trânsito. Então, junto com a prefeita Rafael Greca, a gente fez um decreto regulamentando essa atuação da Guarda. Então, hoje, são 360 guardas municipais credenciados junto ao CETRAN e ao DETRAN, que atuam nessa área de trânsito, e também pouco mais de 300 agentes da CETRAN. Né? Então, são um pouco mais de 650 agentes aí que atuam no trânsito. Lembrando que o guarda municipal que atua no trânsito é apenas uma atribuição extra. Eu sempre cito o exemplo do policial americano. Quem já viu o filme, teve o prazer de ir para lá, você vê o policial americano sai de casa fardado, com seu colete, uma pistola, uma arma não letal e um bloco de multas. E aqui a gente está avançando ainda. Está acabando com papel, sem bloco, está sendo um talionário eletrônico, ou seja, um celular. Então a pessoa vai lá, faz a infração, lê a placa e já imprime ali numa impressora térmica e imediatamente já deixa ali a infração anotada para o motorista, né, a notificação. Então a gente está dando maior agilidade nesse sentido. Também vale lembrar que logo o coletivo vai contar com o estar eletrônico, né, que foi da URBS a licitação. A gente trabalha bem próximo, né, em questão de mobilidade, trânsito está sempre muito interligado. Então a gente vai dar um passo também em relação até à cidade inteligente, né, a Smart City. E Curitiba vai contar com o estar eletrônico, vai facilitar também. Como que vai funcionar esse estar eletrônico? Um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo no celular e não precisa mais ficar comprando bloco, não precisa correndo atrás do funcionário público ali que vende bloco, ou ir na lotérica. Então a pessoa já sai de casa, anota a sua placa ali, põe um local que tem interesse e o fiscal passa e só lê a placa e está resolvido. O próprio sistema vai identificar que aquele carro está com... Exatamente. O sistema avisa a pessoa dizendo, olha, tem 10 minutos para vencer seu estar, você deseja renovar. Então o sistema é bem inteligente, né? Comunica também a pessoa para que ela possa ter ciência de tudo que acontece. Vamos então falar um pouco da questão da segurança pública em Curitiba, na nossa cidade. Você falou da questão do tráfico de drogas, do combate ao crime. E a primeira pergunta que eu faço é quais as políticas, medidas que as principais medidas, né, que vocês têm realizado para combater o tráfico de drogas? Para ser específico no tráfico de drogas, são duas frentes, né? A preventiva e a repressiva. A preventiva com a política de drogas, então a gente tem, por exemplo, parceria com o Instituto do Maurício Shogun Rua, nosso grande campeão do UFC, que pega crianças carentes e faz treinamento com essas crianças. Então a gente tem o projeto Intervidas, dos nossos ônibus, o projeto Nova Morada, que a gente pega pessoas em situação de rua, que estão querendo sair dessa vida, né? Que pessoas em situação de rua que infelizmente são viciados, estão largando o vício, a gente ajuda no tratamento, ajuda a procurar emprego. Então a gente está aumentando esses projetos, né? Mostrando para a pessoa que ela tem sim uma possibilidade de vencer o vício e retomar uma vida normal. Então é essa área preventiva que a gente faz, um investimento bem grande, geralmente com convênio junto à Secretaria Nacional de Drogas, a SENAD. Inclusive tem funcionários da SENAD em Curitiba ao longo da semana toda fazer treinamento com o nosso pessoal, né? Vários convênios sendo formalizados. E a parte repressiva, que é uma operação conjunta com a Polícia Civil, especialmente o DENARC, com a Polícia Militar também. E o grande problema nosso de drogas são as fronteiras, né? Especialmente o estado do Paraná, que tem duas grandes cidades aí que fazem fronteira, como Guaíra e Foz do Iguaçu. Então isso acaba sendo um ponto prejudicial para nós. Isso é inegável, né? A quantidade de arma e droga que entra no estado. Então tem que reforçar as fronteiras para que a droga tenha mais dificuldade de chegar até aqui. Até porque tem um número assustador que 80% dos homicídios que ocorrem no Brasil tem algum vínculo com droga, seja tráfico ou uso. Então, por exemplo, o usuário devedor, ele também é assassinado. É para mostrar o exemplo, né? Então, é uma situação bem delicada, a gente tem que combater de maneira veemente. Só que a gente tem que combater também o uso da droga. Não adianta, a mesma situação é a analogia de furto e roubo e receptação. Você tem que combater toda a cadeia. Não adianta combater só uma ponta, a outra fica solta. E isso nunca vai dar certo. Então o Brasil tem que mudar, tem que definir qual a sua política criminal em relação às drogas. Se vai ter algum tipo de liberação, porque hoje
sinceramente, o artigo 28 da Lei de Drogas é um artigo praticamente sem força alguma, né? Porque a única sanção que tem lá é uma demonstração verbal do juiz, ou seja, uma bronca. Então não tem assim uma efetividade, né, no plano prático, no plano concreto. Então a gente teria que mudar isso aí para ter ou a punição ou a liberação para que a gente realmente saiba qual que é o nosso norte, qual que é o rumo da questão brasileira na política criminal sobre drogas. E analisando Curitiba aí, você acredita que o tráfico de drogas em Curitiba está muito associado aos bairros mais violentos? Geralmente, o tráfico de droga e outros crimes têm uma ligação muito grande, né? A gente pensar que o tráfico de drogas atrai, principalmente homicídios, lesões corporais, ameaças, sem contar daí prostituição, corrupção, formação de quadrilha, enfim, tem uma série de crimes que acompanham o tráfico e o uso de drogas. Então, claro que sim, essa acaba tendo uma ligação grande. Mas, infelizmente, a gente até comenta, é um crime democrático, atinge todos, né? Pega todas as áreas da cidade. O que pode mudar, às vezes, é a natureza da droga. Se, por exemplo, numa região mais simples, impera maconha e crack, são drogas mais baratas. Em outras áreas, bairros mais nobres, podem ter, por exemplo, cocaína, heroína, droga sintética, né? Muito comum, por exemplo, em festa rave, a grande maioria do consumo de drogas é de droga sintética. Já não tem um consumo grande de cocaína ou heroína, por exemplo. Então, são nichos, né? Então, de acordo com aquele contexto, acaba tendo uma influência maior da droga. E essas baladas aí que tem, você falou aí da rave, né? Mas a gente sabe que tem várias baladas, às vezes, que tem essa circulação de drogas. Como que tem uma inteligência, alguma forma de identificar isso? Tem. Quando estava no DENARC, a gente prendeu várias vezes pessoas traficando drogas lá. Várias vezes. Então, cabe à Polícia Civil fazer esse trabalho, né? Então, os grandes amigos que estão no DENARC hoje fazem isso, fazem as prisões. Só que as investigações levam muito tempo, né? E são vários crimes acontecendo. Então, o cobertor é um pouco curto para que a gente possa dar uma resposta a todos os crimes que acontecem, que infelizmente, né, não são poucos. Ainda que Curitiba gosta de uma situação muito privilegiada, né, uma situação diferente em relação ao restante do país. Eu gosto muito de fazer essa comparação, ter um parâmetro, uma base de dados, porque senão você fica só reclamando e não tem ideia do que acontece fora daqui, né? Curitiba é uma cidade diferenciada. Então, enquanto a taxa de homicídios do Brasil é de 25,8, Curitiba é na faixa de 12, ou seja, menos da metade do índice brasileiro, que é o índice oficial da ONU para mensurar a violência. Como que é esse índice? É 12 por 100 mil habitantes. 12 por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. O Brasil é quase 26 por 100 mil. Que periodicidade isso? O ano todo. O ano todo? O ano passado o Brasil fechou com uma média de 30, Curitiba fechou com uma média de 17. Menos da metade. Então, ou próximo da metade. E esse ano a média brasileira está perto de 26, Curitiba está na faixa de 12. Então é um número bem abaixo, né? A gente diminuiu mais de 30% em relação ao ano passado. Então o trabalho efetivo da Polícia Militar, da Divisão de Homicídios, essa integração é muito importante, né? A gente trocar informações, a gente fazer operação conjuntas. Até isso que eu ia perguntar, essa parceria com o Estado, como que... Excelente, é excelente. Até por eu ser delegado de polícia, com a Polícia Civil, a porta está sempre aberta, a gente está sempre trocando informação. E com a Polícia Militar, só tenho a agradecer até publicamente o Coronel Péricles, o Coronel Hudson, que comanda a capital. São grandes amigos, o Tenente Coronel Vianney, que é o chefe do Copom. Então, tenho grandes amigos na Polícia Militar que ajudam todos os dias. Todos os dias a gente faz alguma coisa em conjunto, a gente troca uma figurinha. Então, essa semana mesmo a gente vai fazer operação conjunta. Então, essa integração, ela felizmente acontece, né? A população não quer saber a cor da farda. Quando a pessoa está numa situação de emergência, que precisa de uma ajuda, não quer saber se é o azul da guarda, se é o CAC da PM, se é o preto do COP, enfim, ela quer que chegue o poder público, né, que chegue uma força policial de segurança pública que consiga resolver o seu problema. E entrando, né, você falou da Guarda Municipal, a competência, para o nosso telespectador entender, a competência da Guarda Municipal, qual que é, até onde que ela pode atuar, tendo em vista que a gente sabe que a investigação cabe à Polícia Civil, né? Daí tem a Polícia Militar, que é para combater com a Lei 3.022/2014 mudou bastante as funções da Guarda Municipal, né? As atribuições dela foram ampliadas. Então, hoje a Guarda tem poder de polícia, a Guarda pode efetuar prisões, abordagens. Então, é quase como se fosse uma polícia municipal. Se a gente pensar no exemplo americano, e grande parte das polícias lá são municipais, por exemplo, a polícia de Nova York, que a gente sempre vê em filme, né? NYPD, conta com 35 mil agentes.
A Polícia de Chicago conta com mais de 10 mil agentes. Então, são policiais municipais. Essa é a grande força. A diferença é que lá é a polícia unificada e subdividida, né, em polícia uniformizada, que é a preventiva, e polícia de investigação. Então, lá dentro da instituição, ele faz um concurso interno e subdivide. Já no Brasil, não. A nossa Constituição, nessa área da segurança, ela é um pouco bagunçada, não dá para negar. Para tentar explicar, por exemplo, fiz cursos fora do país, tentar explicar para algum policial de Israel ou policial americano como é que funciona a nossa polícia. A organização... Eles têm uma dificuldade em entender. Porque aí você tem a polícia militar, tem a guarda, tem a polícia civil, a PRF, a PF. Então a gente não tem, por exemplo, um grande centro de inteligência, como tem nos Estados Unidos, na questão da Homeland, que é o Departamento de Segurança Interno deles. Então agora o governo federal, através do Ministério da Justiça, está montando um Fusion Center em Foz do Iguaçu, que é uma central unificada de inteligência, para que a gente possa realmente compartilhar todos os dados que chegam ali, porque não adianta a gente só ficar correndo com barata tonta, você tem que ter inteligência para poder otimizar o teu esforço, aí você consegue colocar policiais nas áreas-chave, nas áreas mais importantes, né? Então, então você falou que tem poder de polícia agora municipal, então Sim. Numa eventual ocorrência, vai lá, prende ou autua, daí... Para onde que ele encaminha o cidadão? Para a delegacia de polícia. A Guarda Municipal não pode fazer flagrante, se alguma polícia, não pode lavrar o flagrante, né? Sim. Isso é um papel inerente e exclusivo do delegado de polícia. O que a Polícia Militar pode fazer é um termo circunstanciado, ou seja, crimes com penas menores a 2 anos. Então, isso a Polícia Militar faz, termo circunstanciado, mas em caso de flagrante delito, apenas a Polícia Civil tem essa atribuição, ou a Polícia Federal, dependendo da natureza do delito, né? Então, no caso, a Guarda Municipal pode fazer o termo circunstanciado? Não, quem pode é apenas a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Guarda Municipal faz a detenção da pessoa, faz a prisão e encaminha a delegacia de polícia, para que lá seja feito o procedimento necessário, o procedimento adequado. Interessante. Então, daí, avançando mais no tema, daí a gente tem os CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança. Isso. Que geralmente possuem um papel muito importante. Você deve ter a integração com eles aí no auxílio das questões de segurança. O que você pode falar aí dos CONSEGs, a atuação deles? Eu acho, como você bem definiu, eles são fundamentais, né? Nessa questão de integração. Não adianta só o poder público estar integrado, né? Sozinho, as nossas instituições policiais funcionarem bem. É muito importante que o particular, que a área privada, eles possam também nos dar esse feedback, possam participar da segurança, até para que a gente faça uma gestão mais adequada. Por exemplo, não tem ninguém que saiba melhor a situação do bairro do que o próprio morador. Então, tendo essa conversa, essa proximidade, a gente consegue colocar uma equipe num horário determinado, num local importante para eles, né, um local crucial. Então, a gente consegue fazer um mapa do crime baseado, né, nas informações dos CONSEGs. A gente consegue colocar equipes, então otimiza o nosso trabalho sem dúvida alguma, e esse bate-bola, essa tabelinha com eles é bem relevante mesmo, até porque eles compreendem as nossas dificuldades, né? Que infelizmente a polícia não consegue ser onipresente, muitos gostariam que fosse, eu com certeza adoraria, mas então essa conversa com os CONSEGs ajuda bastante o nosso trabalho. Legal. Não só consegue, com ACP também, sim. Então qualquer organização privada, às vezes até com a AB. Esses dias eu estive no AB batendo um papo. Então é legal você ter outras opiniões, né? Vai recebendo informações e vai colocando no teu hall ali de dados para que a gente possa depois compilar todos eles e colocar o policial na rua da maneira mais eficaz possível. Legal. Vamos para as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você, boa noite ao nosso secretário. Vamos ao destaque da semana. Em entrevista à imprensa, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senadora Simone Tebet, afirmou que o colegiado vai, de início, promover diversas audiências públicas para subsidiar a análise pelos senadores da reforma da Previdência. Simone disse que o Senado tem condições de concluir a votação da PEC em 60 dias. Na CCJ, a tramitação da PEC deve durar entre 22 e 30 dias, nos cálculos da presidente do colegiado. Simone afirmou que é possível os senadores votarem o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, sem alterações, ficando possíveis mudanças ou acréscimos para uma reforma paralela, a fim de não atrasar a promulgação da reforma principal.
Ela acrescentou que, nesta quarta-feira, dia 14, a CCJ vai votar os requerimentos a serem apresentados pelos senadores para a realização de audiências públicas. Essas audiências serão feitas na semana seguinte. Depois das audiências, disse Simone, o relator poderá entregar o seu relatório e apresentá-lo provavelmente na última semana de agosto. Tanto o presidente da CCJ quanto o relator garantem espaços para ouvir críticas à proposta e sugestões de mudanças. O colegiado afirmou que todos os senadores serão ouvidos, bem como sindicatos, associações, governo, comunidade civil e especialistas. Esse foi o nosso destaque, com informações da agência Senado e imagens de Michel Jesus. Legal. Obrigado, Pedro Lima. Estamos de volta com o secretário de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel de Mello Alberto. Dando sequência aqui, o pessoal comenta, chegou uma pergunta do Reinaldo Rocha, ele é lá do Fazendinha, e ele comenta muito a questão dos constantes assaltos que tem lá no bairro. Ele gostaria que você falasse um pouco sobre aquela região ali, se tem alguma ação direcionada, qual o trabalho que vocês estão fazendo? Bom, a Guarda Municipal, né, hoje conta com 1.500 agentes. Então, semana passada a gente formou 130 agentes. No primeiro semestre foram mais 60. Agora, dia 21 de agosto, inicia a turma de mais 200. Então, numa época difícil, de limitação financeira, Curitiba está conseguindo contratar servidores. Então, no final da gestão do prefeito Rafael Greca, Curitiba vai contar com cerca de 1.700 guardas municipais. Então, um número bem grande. Hoje a gente está com 1.400 quebrado, porque com a reforma da Previdência aí assustou alguns e o pessoal também está se aposentando com uma certa vontade. Então, apressando a aposentadoria. Só esse primeiro semestre aí foram mais de 40 guardas que se aposentaram, né? Ano passado foram 60 e poucos, então é um número bem grande que está saindo. O que acontece? Curitiba é dividido em 10 regiões administrativas para a gente. O centro e mais 9. Então, cada região dessa conta com um módulo móvel, conta com pelo menos 2 motos, com pelo menos 4 viaturas. Então, aquelas viaturas que a gente conseguiu adquirir com dinheiro oriundo da Câmara dos Vereadores, 10 caminhonetes S10, de policiamento de proximidade ostensivo, né, as viaturas de PPO. Então, elas estão lá fazendo essa parte mais ostensiva, sem contar as demais viaturas da guarda que ficam fazendo o que a gente chama de PB, ponto base. Então, faz a ronda, ela para em um ponto, para em outro. Pode ver, a Polícia Militar faz isso também, né? O Coronel Hudson, é brilhante aí na parte de gestão de pessoas, ele tem feito bastante. A gente vê várias viaturas da Polícia Militar aí rodando e a guarda não é diferente. Então, a gente faz isso para tentar evitar. O que a gente faz é colocar em horários mais sensíveis, né? Só que, como eu disse, infelizmente, a polícia não consegue ser onipresente. E quando tem o roubo, aí a Polícia Civil, através da Delegacia de Furtos e Roubos, entra em ação, faz a investigação e várias vezes acaba efetuando a prisão das pessoas. O que, infelizmente, acontece é que acaba ficando pouco tempo preso, né? Daí, ou se não, prisão em flagrante, a pessoa sai com tornozeleira eletrônica e, infelizmente, ele não vai procurar emprego, procurar uma formação adequada, ele vai continuar nessa vida de crime, na vida de roubo, de crimes patrimoniais. Então, acaba para a pessoa realmente ficar detida no Brasil, né, com a nossa legislação em vigor, ela tem que praticar o crime 3, 4 vezes. Ou seja, tem que se esforçar bastante para ficar preso por um certo tempo no país. O que é muito comum esses crimes contra o patrimônio público, principalmente em jogos de futebol, às vezes tem isso daí. Como que vocês... quais são as ações que vocês fazem aí juntamente com a Polícia Militar para tentar coibir isso? Em caso de jogo de futebol, por exemplo? Toda vez que tem jogo, especialmente clássico, é a dor de cabeça garantida, né? Impressionante como ainda existe briga de torcida, eles marcam por WhatsApp, por redes sociais. Sim. É lastimável esse tipo de conduta, eu acho que é uma falta de educação, de respeito ao próximo, né? Poxa, eu não consigo entender por que um camarada que dá a camisa diversa ou torce por um time diferente tem que ter essa agressão, tem que ter essa violência toda. Não entra na minha cabeça, a gente, em 2019, está nessa situação, tá? É lamentável e patético. E o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca a Guarda Municipal em vários terminais, né, tentando coibir esse tipo de violência. E a Polícia Militar faz a segurança no entorno dos estádios. Então a gente divide as tarefas para que a gente possa garantir um pingo de paz para as pessoas de bem. Agora, uma questão muito polêmica que foi votada na Assembleia, depois foi suspenso por liminar e daí caiu a liminar no Tribunal de Justiça, a questão da bebida alcoólica no estádio de futebol. Você que
tem vasta experiência aí, delegado de polícia, já foi para vários centros no mundo. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? É um tema super delicado, né? Eu, como bebo pouco, então não ligo. Então, para mim, assim, não faz muita diferença. O que é inegável, é claro que a bebida alcoólica, ela solta um pouco mais, né, os freios inibitórios da pessoa. Isso é inegável. Mas, infelizmente, a violência acontece mesmo sem a bebida alcoólica, né? Você acha então, que impacta na violência? Tem dados que embasam esse tipo na de... violência, assim, de torcida organizada, que é a violência mais severa mesmo, não. Que eu acho que é uma coisa, não sei, eu vou em jogo, tal, eu gosto de jogo, eu vejo que a violência, na verdade, é planejado fora, né? Exatamente, como isso que você eu falar, falou, ela é em rede independente social, da bebida internet. alcoólica, né? Então, assim, uma questão pessoal minha, eu não vejo problema na bebida alcoólica dentro do estádio. A pessoa vai lá, vai se divertir, que não pode ver o atleta, né? Isso que é o mais relevante. Mas a pessoa vai lá, vai se divertir, vai curtir, desde que faça com moderação. Lembrando que ela não pode dirigir seu veículo após isso, né? Até a guarda faz blitz de lei seca. Inclusive, as nossas blitz têm pego, né, a média de 30 veículos por dia, de maneira irregular. Não só embriagados, mas com infrações administrativas ou fiscais. Pessoas deixam de recolher tributos, deixam de pagar multas. Então, a gente já fez 13 leilões e tem mais de 1.000 carros no nosso pátio lá esperando a venda. Então, lembrando, pode beber, vai em bar, né, vai almoçar, vai jantar, vai no estádio, pode beber com moderação, mas não dirija porque é crime. Volta de táxi, ou pega o aplicativo. Volta de táxi, pega o aplicativo, afinal de contas, como a gente disse agora há pouco, são 20 mil Uber na cidade, vários táxis, então hoje pega carona, né, faz o motorista da rodada ali, um camarada que não beba. Então tem várias alternativas para que possa garantir um trânsito seguro. E em relação a essa possível alteração na legislação de trânsito, mudar a pontuação de 20 para 40 pontos, como que você vê essa possibilidade? Eu vejo que a gente teria outras alternativas, né? Por exemplo, tem várias infrações ali que são desproporcionais, né? A sanção é muito alta em relação à conduta. Então tem que ter uma proporcionalidade um pouco mais razoável, um pouco melhor, né? Então, talvez aumentar um pouquinho, mas às vezes infrações que seriam gravíssimas poderiam ser infrações apenas graves, ou infrações médias, deixar ser uma infração um pouco mais leve, né? Então, daria para a gente fazer algumas alterações no próprio código, sem alterar de maneira tão brusca assim a pontuação. Eu acho que 40 é um número muito exagerado. Eu acho que entre 25 e 30 e algumas mudanças no Código de Trânsito no ficaria... tamanho da penalidade. Exatamente, na questão de pontuação, tem que ser mais proporcional entre conduta e sanção, né? Então, algumas sanções aí teriam que ser revistas. E uma pontuação, talvez, de 25 a 30 é um número que eu enxergo como mais que adequado. E sobre os radares, qual que é a sua opinião sobre radar, em geral? Minha opinião é que o radar está ali para salvar vidas, né? Então, hoje, o Curitiba conta com 600 faixas de radar. Com o projeto da Muralha Digital, a gente vai pular para 800 faixas, todas com leitura de placa. Vai ser a primeira cidade do país a ter um edital dessa natureza, um serviço prestado com todos os radares lendo as placas, não só dos motoristas infratores, mas os que não estão infringindo a lei também. A gente vai poder contabilizar as placas antes de fazer contagem de veículos. A gente tem uma parte de investigação criminal, de prevenção de crimes muito relevante. Então, o radar, para mim, é de suma importância. Eu nunca vi radar descer do poste, né? Nunca vi. Então, e outra, os radares que as pessoas sabem que estão lá, tem aviso do radar, não tem indústria da multa, que tem sim indústria de infração. Tem indústria de desrespeito. As pessoas que não cumprem a norma de trânsito e depois ficam reclamando, ficam colocando a culpa do poder público, mas quando ela sabe que tem um limite de velocidade de 40, de 50 ou de 60, está lá por um motivo, né? Para garantir a segurança viária, para garantir a segurança dela. O que explica uma pessoa não usar o cinto de segurança? Que é uma das infrações mais comuns que a guarda faz. O que explica uma pessoa usar o telefone celular no carro? Ou não colocar uma cadeirinha? Deixar o que ela tem de mais importante na vida, que é um filho. Deixar ali sem cadeirinha. Daí o guarda, ou o agente do CETRAN, ou um policial militar multa. Aí o poder público é culpado do desrespeito, do descaso dessa pessoa. Então, sim, ela tem que ter bom senso, até porque ela passou para a autoescola, né? Para tirar a sua CNH, ela passou para a autoescola. E, além disso, também ela tem educação e, como eu disse, o bom senso, né? Acho que isso tem reflexo em todos os campos da vida. Você acredita que a política de conscientização em relação ao trânsito, ao condutor, ao pedestre, você acredita que é suficiente? Eu acho que você precisa mais? O que pode ser feito para melhorar? É que, infelizmente, tem que ser uma campanha constante no Brasil, né? Parece que não adianta você
fazer na autoescola, conversar nas escolas, fazer campanhas nas mídias, né? Tem a reciclagem, que é bastante... A reciclagem. A gente tem um mês de Maio Amarelo, que é um mês específico para a gente discutir, né, questões de trânsito. Depois vai ter a Semana Nacional do Trânsito em setembro também. Então a mídia dá uma atenção grande, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre fazendo uma atitude, um estudo diferente, uma campanha inovadora. Então, por exemplo, agora a gente conseguiu, né, a deputada Cristiane Heredia encaminhou uma emenda muito grande para a gente, até agradecendo ela por essa conduta diferenciada. Ela encaminhou 5 milhões de reais para a gente investir no trabalho de prevenção, no trabalho de educação no trânsito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquisição de vários livros, apostilas, e colocar nas escolas municipais, de 1ª a 9ª série, para mostrar para as crianças, adolescentes, né, a questão do trânsito, para eles já terem um início nessa vida, até porque eles serão os futuros atores, tanto como motoristas, como pedestres, como usuários do trânsito, para que eles já possam adquirindo essa consciência, adquirindo conhecimento, e mais importante, né, adquirindo uma educação, né, sobre o trânsito. A gente vê que às vezes falta bastante um pouquinho de educação, a pessoa até tem o conhecimento, falta um pouquinho mais de educação ali, para que possa ter um trânsito que flua melhor, sem brigas, sem muitos acidentes aí que seriam evitáveis. Agora, você tocou numa questão importante, que é você falar, o sujeito pratica algum crime contra o patrimônio público, reitera nesse tipo de crime de dano ao patrimônio e vai para a delegacia e já é solto. Você acredita que é necessário no país fazer uma revisão em relação à legislação penal, à questão criminal? Aí, qual que é a sua opinião? Passou da hora, né? Nosso código é de 41. Então, passou da hora a gente ter uma mudança. Porque, assim, a legislação brasileira nossa é muito parecida com a corte de retalhos, né? Acontece uma situação fática e daí os legisladores aproveitam a situação midiática e fazem uma norma. Então, a gente vê, por exemplo, alguns crimes ambientais ou crimes do consumidor que são mais graves que crimes patrimoniais ou quase tão graves quanto o crime contra a vida. Então, poxa, a gente tem que definir um parâmetro, né? Tem que definir um norte, um rumo. Por exemplo, quando eu vou na faculdade conversar com os alunos, eu sempre cito: por que você não faz piadinha na imigração americana? Porque você sabe que lá não tem conversa. Lá eles são severos com tudo. Assim como Israel, assim como a Alemanha, eles são severos com tudo. Então, aqui no Brasil já não. Tem alguns crimes que a gente tolera, quando fala a legislação dá uma certa tolerância, outros crimes são super graves. Então, poxa, falta um pouco de norte, de definição mesmo, se a gente vai ser um país mais severo ou um país mais tolerante em relação a delitos. Você acha que a legislação permite, a gente já chega naquele ponto, permite interpretações totalmente diferentes numa mesma situação? Com certeza, com certeza. Quando usa expressões vagas, quando a lei não é um pouco melhor elaborada, né, com um critério mais objetivo, e usa expressões vagas, acaba dando ensejo a interpretações diferentes. Por exemplo, uma questão que está sendo discutida muito, e se asseverou muito por causa da questão da política aí, é a questão da prisão após a condenação em segunda instância, que tem essa interpretação aí, cada um tem o seu entendimento. Qual que é a sua opinião? Você acha que teria que ter uma legislação para acabar de vez com essa polêmica? Porque lá no STF, cada ministro tem uma cabeça diferente. Pois é, se o Brasil não define isso, tem que ter tudo baseado em leis, né? Se não me engano, são mais de 12 mil leis em vigor aí. Então, já que tem que ser com critério objetivo assim, que tem a legislação definindo, né, com um parâmetro, com um critério ali de aferição, ponto. Então, assim como a lei da embriaguez ao volante, né, com bafômetro, tem lá um critério objetivo e acabou. Então, já que a gente só funciona assim, né, se tudo dá esse ensejo a outras interpretações e leva essa grande batalha jurídica que leva anos e vários crimes prescritos, onde tem situações como o do ex-presidente, que acaba sendo a situação mais famosa, né, de prisão em segundo grau, e a gente sente na pele, sempre que tem manifestação aqui, então a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a CETRAN, vários órgãos públicos, eles estão lá no entorno da Polícia Federal, em toda a cidade, para garantir o bem-estar de todos, então a gente sente na pele isso. Eu acho que a gente tem que ter um critério um pouco mais objetivo para que não tenha tanto espaço para discussão. E você acredita que isso daí é uma questão processual,
acredito que o processo penal, em geral, ele dá uma possibilidade muito grande de recursos para, digamos, para o réu no processo, assim como para o Ministério Público. Você acha que teria alguma forma ou se rever essa legislação para se tornar mais rápido o Eu acho que sim, eu acho que é fundamental a mudança processual, né? Realmente o trâmite é muito lento, desde o início do inquérito policial até uma sentença final, seja condenatória ou absolutória, leva muito tempo. Então vários crimes acabam prescrevendo. Então acho que a gente precisa de uma reforma assim. A gente tem tantos países mundo afora aí que tem um sistema processual mais rápido, mais célere. A gente podia se inspirar neles, mas tem que trazer todo o contexto, né? Não adianta ser na Noruega e trazer só a legislação e não trazer a parte econômica, a parte social, a parte cultural. Então a gente tem que adaptar ao nosso contexto. A gente tem uma cultura, a gente tem um aspecto econômico diferente desses outros países, como os Estados Unidos, como o Canadá ou Portugal. Então a gente tem que adaptar, mas acho que serve como base, né? E o inquérito policial é uma polêmica muito grande sobre a discussão sobre a questão do inquérito policial, sobre a validade dele como prova. Você que é delegado de polícia, muitas pessoas confundem inquérito policial como se já fosse um processo e na verdade não é. Você poderia... O inquérito tem a grande diferença dele, a natureza inquisitória, né? O inquérito é inquisitivo. Diferente de um processo penal, onde vai ter ali um diálogo entre as partes, né, entre acusador e réu, acusado. No inquérito policial, o delegado de polícia vai determinar as provas serem produzidas. Claro, cabe assistente, tem vários outros fatores, mas a palavra final do delegado de polícia é ele que vai definir o rumo do inquérito. Se vai pedir uma medida cautelar, se ele vai fazer uma prova testemunhal, uma prova pericial, enfim. Então, acho que as questões probatórias do inquérito são muito relevantes, até porque depois, quando chegar no processo penal em si, na parte já judicial, às vezes, infelizmente, já decorreu muitos anos, então já não consegue ter aquele elemento probatório. Então, a prova feita no inquérito, que é bem mais próximo do fato delitivo que ocorreu, ele é bem relevante para a apuração da verdade, para a apuração do fato. Em relação às prisões cautelares, as prisões provisórias que a gente chama, você acha, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de prisão aí? Tem algumas prisões que são importantes demais. Várias vezes eu usei desse instrumento de uma prisão temporária, uma prisão preventiva, que elas são relevantes, especialmente em crimes contra a pessoa. Crimes graves, de violência contra a pessoa, elas são de suma importância. É o que garante o andamento e outra, evita que uma pessoa dessa, que um réu, que investigado, pratique outros delitos. Mas seria um absurdo a gente ter ciência de a pessoa estar praticando um crime grave e não efetuar uma prisão, né? Ainda que cautelar, que preventivamente. Infelizmente, vários presos preventivos estão em delegacias de polícia. Uma lástima que o Estado do Paraná, hoje, 2019, conte com cerca de 12 mil presos em delegacias de polícia. Quando eu estava em Santa Catarina, em 2007, quando eu era delegado lá de 2007 2008, já não tinha presos em unidades policiais. Então, isso também é um fator grave que tem reflexo no andamento da investigação e depois no processo penal. E o que falar você falou de presos estarem em delegacia, em muitos casos daí não se pode nem fazer, os familiares não podem nem fazer visita porque não há condições de segurança para se realizar visitas. É difícil. Eu cito duas situações que eu participei, na Furtos e Roubos, que eu fiquei 2 anos, tinha 120, 150 presos, depois na Veículos, também quase 2 anos, chegou a ter 200 presos. O meu recorde lá, de plantão, foi 202 presos. Então, poxa, é inacreditável, é impossível trabalhar, é impossível você também garantir o direito que o preso tem, né? Tem que lembrar o lado dele, que ele tem direito. Sim. Então, a nossa lei de execução penal fala de algumas coisas que, infelizmente, não tem aplicação prática, especialmente numa delegacia de polícia, que não é o lugar de preso. A delegacia é o lugar da polícia trabalhar, de ter advogado, da vítima, da testemunha, enfim, do promotor poder participar de uma visita. Então, é um local que não é adequado para o preso. O preso tem que estar em unidade prisional. O que você acha que tem que ser feito para, digamos, melhorar ou então reestruturar esse sistema carcerário no país? Fácil, investimento. Fácil. Mais recursos. Quando eu tentei explicar lá para os colegas de Chicago que o Brasil criou audiência de custódia para não colocar mais pessoas presas nas unidades,
Eles, por que você não constrói mais presídio? Que é o conceito americano. Então a gente acaba mudando a lei porque a gente não tem estrutura para manter as pessoas detidas, né? Então a gente vai meio que na contramão de que outros países fazem. Então a gente tem que ver quem que está certo, né? Se eles ou nós. Então eu acho que tem que ter investimento, tem que ter construção de presídio, reformas, né? Ter a Delegacia Cidadã, que é um projeto bem interessante da CESP, para que tenha um atendimento melhor, né? Uma eficácia mais ampla, assim, que a pessoa sinta aquela diferença. Eu sempre menciono que não existe sensação de segurança. Existe segurança efetiva. Então, essa estrutura, ela vem para dar segurança, né? Eu sempre brinco com os colegas, brinco nas palestras, assim, que a segurança é igual a gravidez. Ou você tem ou não tem. Não tem meio termo, né? Igual o pessoal que cunhou essa expressão, para mim, malfadada expressão de sensação de segurança. Não, sensação boa é ganhar de 4-0 do arquirrival. É tomar um bom vinho com a esposa, essa é uma sensação boa. Mas segurança, ou você tem ou você não tem. E você acredita que esse excesso de presos aí também se dá pela falta de assistência que eles têm, jurídica, que acaba muitas vezes prisões que já passaram o tempo ou que não cabe mais? O preso fica lá porque não tem um advogado, alguém que reveja lá se aquela prisão ela pode perdurar ainda por Sem dúvida, tem um reflexo grande, né? Tanto é que sempre tem mutirões, né, organizados pelo Poder Judiciário, pelo OAB, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, né? Tem um papel cada vez mais atuante, mais relevante aí. Então, acho que tem que ter esses mutirões mesmo para que a gente possa ver a situação. Afinal de contas, a pessoa também tem seus direitos, né? O preso que está lá também tem o seu direito da progressão, tem o direito de ver o seu processo de maneira correta e o mais rápido possível. Você também tem, dentro da Secretaria, como atribuição a Defesa Civil, e a gente é uma pasta importante. Você a qualquer momento pode acontecer um desastre natural e você tem que ir lá atender. Como que nem fale, vocês infelizmente trabalham a gente teve uma situação muito lamentável, né, da atuação não só da Defesa Civil, como da COSED, também a Comissão de Edificação, né, de Segurança em Edificações. Então esse trabalho conjunto entre as duas diretorias de COSED e Defesa Civil, naquele lastimável acidente que ocorreu no apartamento na Água Verde. Sim. Então, que culminou na morte de uma criança de 11 anos, até eu estive no local. E ali mostra como a Defesa Civil atua de maneira bem relevante, né? Sem contar, como você bem mencionou, os desastres naturais, né? Especialmente tanto na época agora de frio, que a gente faz um trabalho conjunto com a FAS, quanto na época de chuvas, né? Geralmente ali de dezembro até final de março, início de abril, que é a época de chuvas, que acaba sendo os desastres mais comuns aqui em Curitiba, né? Os desastres naturais típicos da nossa cidade. Então, felizmente, a gente não conta com deslizamentos, né? Como acontece em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro, a gente vê acontecer isso. Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema tão grave. Vocês têm identificados ali na Prefeitura de Curitiba as áreas de risco que pode acontecer, estão sujeitas a esse tipo de desastre? Com certeza, a gente tem tudo mapeado, né? Como eu disse, a cidade divide em 10 regionais, então a Defesa Civil está sempre em contato com os regionais para que a gente possa monitorar e estar sempre um passo à frente, sempre se precavendo de algo que possa ocorrer. Além disso, a gente está agora investindo também um pouco em tecnologia. Vamos, junto com a Muralha Digital, colocar alguns sensores, né, tanto de chuva quanto de variação de temperatura, variação de pressão, para que a gente já possa se antecipar e perceber quando vai acontecer algo mais grave. Para a gente finalizar, eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais e quais são os próximos passos aí na Secretaria. Você tem mais 1 ano e 4 meses praticamente, 1 ano e 5 meses aí para terminar aí o mandato do prefeito Rafael Greca. Logicamente que ele deve tentar reeleição, pode ser que você continue mais 4 anos lá. Mas tem algumas ações prioritárias que você pretende tomar aí nesse tempo que falta? Sim, sempre orientado pelo prefeito, né? Lembrando que tudo que eu faço, eu converso bastante com o prefeito, a gente toma decisões ali em conjunto, explico para ele o que está acontecendo para que ele tenha a palavra final. Afinal de contas, ele é o chefe do Poder Executivo, a palavra final é dele, o cargo eletivo é dele. Então vamos ver se ano que vem vai vir essa tentativa de reeleição. Mas a prioridade nossa, na área do trânsito, por exemplo, hoje a gente já fez uma licitação de semáforos, então Curitiba conta com um parque semafórico de mais de 1.300 unidades, então um parque bem grande. A gente fez a licitação para regulamentar, às vezes a população não nota, mas a gente como gestor do poder público,
A gente tem que fazer isso para dar transparência ao trabalho. Então, fazia anos que não tinha uma licitação. Então, agora a gente teve uma licitação. A mesma coisa que a gente está fazendo com o sistema de radares. Então, vamos licitar novos radares na cidade. Vão ser 804 faixas, todas com leitura de placa, com uma tecnologia embarcada bem mais avançada do que a atual. E sempre lutando pela segurança viária. A gente está fazendo os binários, as pessoas podem ver, a gente está pintando as faixas, recolocando as placas, sempre pensando, né, na informação, na maior segurança, na fluidez, na capacidade de mobilidade das pessoas, para que eles tenham uma cidade de vanguarda. Curitiba sempre foi uma cidade única no país, diferenciada, e a nossa luta é para que Curitiba sempre seja vanguarda, especialmente na questão de trânsito e mobilidade urbana. Na área de segurança, né, graças aos constantes investimentos que tem feito, o dinheiro vindo ou da Prefeitura ou da Câmara, sob a batuta do nosso prefeito Rafael Greca, então a contratação de quase 600 guardas municipais durante a gestão dele. Então esse é um número bem grande. A aquisição de mais de 10 caminhonetes, a gente conseguiu padronizar no grupo tático de motos, com 10 motos 650 cilindradas, sem contar mais 26 motos espalhadas nas 10 regionais, então a gente conta com quase 40 motos. Os módulos móveis, que estão em todas as regionais, a gente pode ver no centro da cidade, sempre tem um na Tiradentes, um no Cavalo Babão, sempre tem ali os módulos móveis, que tem essa facilidade de locomoção. Então, por exemplo, vai ter uma feirinha no domingo, então o módulo pode estar lá. Vai ter um evento, não consegue na terça-feira, o módulo está lá. Então tem essa facilidade de deslocamento, sempre essa presença, ostensividade da Guarda Municipal e também a integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Isso é fundamental para que a gente possa garantir um trabalho relevante à população. E a grande meta agora, se Deus permitir ainda esse ano, é a implementação da muralha digital. Então a gente colocar esse projeto grande da Prefeitura de Curitiba já em vigor, né? É um projeto que existe em outras cidades grandes do mundo, como Chicago, Nova York, Tel Aviv, Barcelona, é muito famosa. Então, que acaba sendo, né, a utilização de câmeras públicas, a junção delas com câmeras privadas, com os radares, tudo na mesma plataforma de comunicação, garantindo, né, uma otimização do serviço policial. Então, a tecnologia é a nosso favor. Por exemplo, se uma pessoa tem um carro furtado, quando ela liga para a guarda, telefone 53 ou para a PM 90, essa placa já entra no sistema de busca automático das câmeras dos radares. Então a gente vai fechar a cidade, tanto no perímetro externo, com as nossas câmeras dos radares, e no perímetro interno, baseado no mapa do crime, a gente vai ter câmeras com reconhecimento facial, com vídeo analítico, então câmeras com grande tecnologia, para que a gente possa, mais uma vez, usar o termo que eu tenho utilizado já ao longo desse ano que tramita o projeto, é otimização. Como a polícia não consegue ser onipresente, vamos dar maior eficácia ao número que a gente tem de policiais, para a gente poder garantir uma segurança, sim, efetiva e não uma sensação, como eu disse há pouco, uma segurança efetiva à nossa população. Legal. Secretário, eu agradeço a sua presença e o canal está aberto aí para você. É um prazer imenso estar aqui na Transamérica, então contem sempre comigo, a Secretaria está à disposição. O telefone da Guarda Municipal é 153, então peço que a população participe, qualquer situação pode ligar para a Guarda Municipal, né? E também na questão de trânsito, através do telefone 156 da Prefeitura de Curitiba, para que a gente possa sempre garantir o bem-estar do curitibano. Legal. E agradeço a você que nos acompanhou até agora e semana que vem estaremos ao vivo no mesmo horário. Um grande abraço. Olá pessoal, eu sou Franciele Gabardo e espero você todas as noites aqui no SMTV. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das